Olá pessoal, eu sou o professor Amaury Franco de Língua Portuguesa e estou aqui para oferecer a vocês algumas dicas importantes de aspectos e assuntos que são cobrados em concursos públicos. Vamos então a elas. Dicas em pílulas. Primeira dica, a ambiguidade com o pronome seu, sua, com o pronome possessivo, seu, sua. A ambiguidade é aquela situação em que você cria uma frase que gera um duplo sentido. E, em termos de redação, até mesmo para o vestibular, e também para o concurso público, é péssimo você criar uma frase cujo sentido não seja bem compreendido por quem está lendo. Então, vamos aprender como trabalhar com questões desse tipo e como, na hora de produzir um texto, evitar essa ambiguidade. Vejamos, então, as seguintes frases. Frase 1. Henrique disse para a mulher que levaria o seu carro para a oficina. Frase 2. A babá levou o bebê em seu pequeno automóvel. Bom, qual é o problema dessas frases? Na posição em que o pronome possessivo se encontra, não dá para saber, na frase 1, se o carro pertence ao Henrique ou à mulher. O pronome aqui é colocado depois de dois possíveis referentes. O que são referentes? São termos que servem de referência para o pronome possessivo aqui. No caso, Henrique e mulher. A posição do pronome colocado após esses dois possíveis referentes gera essa ambiguidade. A frase de baixo tem o mesmo problema. A babá levou o bebê em seu pequeno carro. Ora, a babá pode ter um carro pequeno, né? Esses carros populares de hoje, alguns são bem pequenos. E claro, quando se fala em carrinho de bebê, pensa-se num carro pequeno, certo? Como então resolver esses problemas? Vejamos aqui. Henrique disse para a mulher que levaria o seu carro para a oficina. Eu resolvo facilmente o problema sem mexer com a posição, né, do pronome, apenas utilizando dele e dela. Henrique disse para a mulher que levaria o carro dela para a oficina. Obviamente, só pode ser o carro da mulher de Henrique. Ou Henrique disse para a mulher que levaria o carro dele para a oficina. Como dela é uma palavra feminina e dele é masculina, os referentes aqui ficam bem fáceis de você observar, né? O dela se refere à mulher, o dele se refere ao Henrique. Então, bastante fácil resolver o problema quando você tem referentes de gênero diferente, um masculino e um feminino. Ok? Vejamos. A babá levou o bebê em seu pequeno carro. Aqui também daria para resolver o problema utilizando dele ou dela. Afinal de contas, babá é feminino, bebê é masculino. Poderia muito bem dizer que a babá levou o bebê no carro dela, ou a babá levou o bebê no carro dele. Mas digamos que os referentes fossem de mesmo gênero. Digamos que eu colocasse o pai levou o bebê, ou o homem levou o bebê, né, em seu pequeno carro. Nesse caso, pai seria uma palavra masculina, e o bebê, também nesse caso, masculina também. E aí você teria que ter outra solução. Uma solução boa seria essa aqui, ó. Por exemplo, aqui eu resolvi sem alterar o gênero de babá. Aqui é feminino, né? Então, a babá levou o bebê no pequeno carro deste. Ao utilizar agora um pronome demonstrativo, o pronome deste, obrigatoriamente esse pronome se refere ao último termo citado, ou não ao último termo, mas ao último referente citado, que é bebê. O mesmo ocorreria se eu trocasse babá por pai. Pai que é masculino, bebê também masculino. E eu diria, o pai levou o bebê no pequeno carro deste. O carro continuaria sendo do bebê. Se eu quisesse dizer que seria o carro do pai, eu diria, o pai levou o bebê no pequeno carro daquele. Nesse caso, o pronome demonstrativo aquele se refere ao primeiro termo citado, ao primeiro referente citado, e o pronome demonstrativo este se refere ao último termo citado. Ok? Aqui no caso, repito, seria possível continuar utilizando o pronome ele ou ela. A babá levou o bebê no carro dela, é da babá. A babá levou o bebê no carro dele, é do bebê. Ou então poderia trocar, né, alguma coisa a mais, ó. A babá levou o bebê em seu pequeno automóvel. Bom, aí ninguém vai poder imaginar que o bebê já tem condições de dirigir um automóvel, né? Trocando a expressão pequeno carro pela expressão automóvel, ou carro por automóvel,
fica evidente, pela substituição da palavra, que automóvel só pode se referir a babá. Ok? Bom, vejamos agora algumas questões de concursos, questões objetivas, onde esse problema da ambiguidade com o pronome possessivo seu ou sua foi empregado. Vejamos. Questão do IFAM. Num depoimento de uma CPI da Câmara, um deputado perguntou ao depoente: o presidente Lula encontrava o Zé Dirceu em seu gabinete? Uma questão um pouco antiga, né? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Zé Dirceu foi ministro do governo Lula, também do governo Dilma, certo? Se não me falha a memória, se eu estiver enganado, por favor, me perdoe. E o que vai acontecer? O presidente Lula encontrava o Zé Dirceu em seu gabinete. Qual é o problema dessa frase? O problema está no emprego do Zé Dirceu sem um tratamento adequado, porque ele era uma autoridade pública. B, o problema está na referência ao presidente Lula sem citar seu nome completo, Luiz Inácio Lula da Silva. O problema está na possibilidade de ambiguidade. O problema está na ausência de preposição ou da preposição com após o verbo encontrar com alguém. O problema está no mau emprego do artigo antes do nome presidente, né? Não, nada disso aqui praticamente está errado, a não ser o que realmente é a resposta, né? A frase é ambígua. A possibilidade de ambiguidade. O presidente Lula encontrava o Zé Dirceu em seu gabinete, na posição em que está o termo em seu gabinete, eu não tenho como saber se o gabinete é do Lula ou do Zé Dirceu. E veja, será que conseguiríamos resolver essa ambiguidade utilizando dele? O presidente Lula encontrava o Zé Dirceu no gabinete dele. Não. Nesse caso, o uso do pronome dele não resolveria, porque tanto Lula é masculino, quanto o Zé Dirceu também é masculino. Então não resolveria nada utilizar o dele, já que dele é masculino. Mas se eu dissesse que o presidente Lula encontrava o Zé Dirceu no gabinete deste, o que acontece com o uso do pronome demonstrativo este, né? Aí com a preposição de mais este, ele obrigatoriamente se refere ao último termo citado. Então, se eu dissesse que o presidente Lula encontrava o Zé Dirceu no gabinete deste, o gabinete seria do Zé Dirceu. E se eu dissesse que o presidente Lula encontrava o Zé Dirceu no gabinete daquele, o aquele se refere, nesse caso, ao último termo citado. Seria o gabinete do presidente Lula. Ok? Existe uma outra maneira de resolver esse problema, que é tirar o termo em seu gabinete da posição em que se encontra. O problema da ambiguidade é que, nessa posição, no final da frase, esse termo em seu gabinete tanto pode se referir a Lula quanto a Zé Dirceu. Mas, se eu colocasse o termo em seu gabinete entre os dois referentes, ou seja, o presidente Lula e Zé Dirceu, obrigatoriamente o termo em seu gabinete iria se referir ao primeiro termo citado. Ou seja, de novo, o problema da ambiguidade está no fato de o termo em seu gabinete estar posicionado no final da frase, permitindo assim que se entenda que o seu gabinete pode ser do Lula ou do Zé Dirceu. Entretanto, se eu colocar o termo em seu gabinete entre Lula e Zé Dirceu, nesse caso, ele vai se referir especificamente ao termo anterior. Assim, se a frase fosse assim: o presidente Lula, vírgula, em seu gabinete, vírgula, encontrava o Zé Dirceu. Esse em seu gabinete se refere ao Lula. Ou se eu dissesse: o José Dirceu, vírgula, em seu gabinete, vírgula, encontrava o presidente Lula. Isso iria se referir ao José Dirceu. Então, se eu colocar o pronome possessivo intercalado entre dois possíveis referentes, ele obrigatoriamente se refere ao último. Ok? Vamos a uma próxima questão. Da FAEPOL. O item abaixo, em que o uso do possessivo seu gera ambiguidade ou duplo sentido é: letra A. O publicitário fez comentários sobre o seu outdoor. Letra B. O cronista levou o cachorro em seu automóvel. Letra C. O jornalista transportou as mercadorias em seu horário de trabalho. Letra D. O secretário viu o professor de debate em seu escritório. Letra E. O jornalista nada dizia sobre o seu texto.
Bom, aqui o problema não é bem a posição do pronome possessivo, não. Aqui é a lógica mesmo, a interpretação da frase. Vamos ver. O publicitário fez comentários sobre o seu outdoor. Bom, aqui não há como ser ambíguo, né? Porque eu só tenho um possível referente, que é o publicitário. Então, é claro que esse seu aqui se refere ao publicitário, é o outdoor do publicitário. A frase não é ambígua, porque eu só tenho um possível referente para o pronome seu. Letra B. O cronista levou o cachorro em seu automóvel. Bom, aqui eu tenho, em tese, dois possíveis referentes. O cronista e o cachorro. Mas vamos cair de novo na questão de a babá levou o bebê em seu pequeno automóvel. Bebê não pode dirigir automóvel, nem cachorro. Então, ao dizer que o cronista levou o cachorro em seu pequeno automóvel, é claro que o seu só pode se referir ao automóvel do cronista, já que cachorros não dirigem. Letra C. O jornalista transportou as mercadorias em seu horário de trabalho. Vamos cair na mesma situação da letra A. Nós só temos um referente possível, que é o jornalista. Consequentemente, o seu horário de trabalho só pode ser do jornalista. A frase não é ambígua. Letra D. O secretário viu o professor de debate em seu escritório. Bom, agora eu tenho dois possíveis referentes. O secretário e o professor de debate. Certo? Então aqui é a frase ambígua. Mais uma vez, eu chamo a atenção que não resolveria o problema utilizando dele. Afinal de contas, esse secretário é masculino, professor também masculino. Se eu dissesse que o secretário viu o professor de debate no escritório dele, a frase continuaria ambígua. Mas se eu dissesse que o secretário viu o professor de debate no escritório deste, mais uma vez o deste se referiria ao professor de debate. E se eu dissesse que o secretário viu o professor de debate no escritório daquele, o daquele se referiria agora ao secretário. E a letra E, o jornalista nada dizia sobre o seu texto. A frase não é ambígua, porque eu tenho apenas um possível referente, que é o jornalista. Então, o seu texto só pode ser do jornalista. Por isso, a resposta é a letra D. O secretário viu o professor de debate em seu escritório. É a única frase aqui que realmente pode conter algum tipo de ambiguidade. Ok? Vamos à próxima questão. Uma indicação de como tomar-se determinado medicamento registrava tomar 2 comprimidos de 2 tipos diferentes a cada 2 horas. A frase, por ser ambígua, pode gerar confusão. Quer dizer, é tomar 1 ou 2 comprimidos de cada tipo. A frase abaixo que não traz qualquer possibilidade de ambiguidade é, bom, aqui nessa questão, nós temos outros tipos de ambiguidade possível, além, é claro, da ambiguidade do pronome possessivo seu. Eu coloquei essa questão porque em uma das opções você vai ter justamente o uso do pronome possessivo seu. Mas essa questão trabalha com outras situações de ambiguidade. O que você quer saber é qual dessas frases não tem qualquer possibilidade de ser uma frase ambígua. Vejamos. Pedro e José encontraram-se com João. B. A perturbação do chefe prejudicou o projeto. C. O gerente falou com o cliente que mora perto do banco. Letra D. O funcionário, em sua sala, falou com o chefe. Letra E. Pedro encontrou o irmão entrando na loja. Então, o que vai acontecer aqui? Qual dessas frases não é ambígua? Vejamos. Pedro e José encontraram-se com João. Você acha que é ambígua? Sim, ela é ambígua. Porque a frase não me permite saber se Pedro e José se encontraram com João ao mesmo tempo, ou em momentos diferentes. Ou seja, Pedro e José estavam juntos quando se encontraram com João, ou primeiro Pedro se encontrou e depois José se encontrou. Pode não parecer, mas a frase é ambígua. A letra B. A perturbação do chefe prejudicou o projeto. É uma frase ambígua? Bom, muitos candidatos marcaram essa resposta, achando que seria uma frase ambígua, mas, achando que essa frase não seria ambígua. Mas ela é ambígua. Porque quando eu digo que a perturbação do chefe prejudicou o projeto, não dá para saber se o chefe perturbou os funcionários ou se o chefe foi perturbado por alguma coisa qualquer. Então, a frase ela não parece ambígua, mas ela é. Vejam de novo.
A perturbação do chefe prejudicou o projeto. O chefe perturbou ou o chefe foi perturbado? Se ele perturbou, é claro que os funcionários, sendo perturbados, acabaram não dando a continuidade, né, o processamento devido para que o projeto chegasse a um bom termo. E se o chefe estava perturbado por algum motivo, por uma pressão, né, de tempo, ou por algum problema salarial, ou algum problema familiar, isso também poderia prejudicar o projeto. Então a frase é ambígua. Letra C. O gerente falou com o cliente que mora perto do banco. É ambígua? Sim, é ambígua. A questão é que o uso desse pronome relativo aqui, não dá para saber quem é que mora perto do banco. Se é o gerente ou se é o cliente. Quem mora perto do banco? O gerente ou o cliente? Então ficamos entre D e E. O que você quer saber, qual dessas frases não traz qualquer tipo de ambiguidade. Letra D. O funcionário, em sua sala, falou com o chefe. Repara que temos aqui na letra D o uso do pronome possessivo sua. Letra E. Pedro encontrou o irmão entrando na loja. Agora é a hora. Decida você qual dessas frases não é ambígua. Eu já te dei as ferramentas para saber isso com certeza. Tenha confiança. Vamos então à resposta? A resposta, meus amigos, é a letra B de dado. Por que essa frase não é ambígua? Por conta da posição da expressão em sua sala. Se essa expressão em sua sala estivesse no final, se a frase fosse o funcionário falou com o chefe em sua sala, aí você poderia ficar em dúvida se a sala é do funcionário ou do chefe. Mas quando você coloca o pronome possessivo entre dois possíveis referentes, ou seja, o funcionário e o chefe, obrigatoriamente o pronome possessivo se refere se refere ao primeiro termo citado. O funcionário em sua sala falou com o chefe. Essa frase não tem qualquer possibilidade de ser ambígua, porque o pronome possessivo aqui se refere ao funcionário. Vejamos então a letra E. Pedro encontrou o irmão entrando na loja. A questão é, quem estava entrando na loja? O Pedro ou o irmão? Pedro encontrou o irmão entrando na loja. Certo? E nós já estamos a dizer que Pedro encontrou o irmão quando ele estava entrando na loja, porque ele pode ser Pedro ou pode ser o irmão, já que ambos são masculinos. A não ser que você diga, Pedro encontrou o irmão quando este estava entrando na loja. Este é o irmão. E se você disser que Pedro encontrou o irmão quando aquele estava entrando na loja, o aquele seria Pedro. Então a frase que não traz qualquer possibilidade de ser ambígua é a letra B, por conta do posicionamento do pronome possessivo entre dois possíveis referentes. Ok?